Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer uma breve apresentação de como que é a área de membros, a área de recomendações de ativos internamente. Eu sei que se vocês chegaram até aqui, vocês demonstraram certo interesse em fazer a assinatura para ter acesso a todas as recomendações, sejam elas de ações, fundos imobiliários, ETFs ou ativos americanos. E como forma de detalhar um pouquinho como que é esse conteúdo dentro da área de membros, eu vim fazer esse vídeo para trazer um pouquinho mais de previsibilidade e mostrar para vocês todos os benefícios que a área de membros pode te proporcionar. Então aqui eu estou dentro da área de membros com o meu login, aqui nesse caso é o login de administrador. Mas a partir do momento que você realizar a compra pela Hotmart, você receberá diretamente no seu e-mail um pedido de alteração de senha. Então o sistema automaticamente vai gerar o teu login, você recebe o e-mail, altera a sua senha de acordo com o seu uso, para que ninguém mais tenha acesso à área de membros a não ser você, e a partir desse momento você já pode acessar o site e realizar o seu login. Acessando o seu login, você já estará dentro da área de recomendações com acesso a todo o conteúdo. Nesse caso, por exemplo, acessando a aba de relatórios, você tem todos os PDFs dos principais ativos e resumos semanais. Então, de cara, por exemplo, você já terá os últimos resumos postados. No dia que eu gravo esse vídeo, o último resumo semanal foi o resumo do dia 13 de setembro de 2025. Todo final de semana, entre sábado e domingo, eu posto o resumo referente à semana que passou, destacando os principais acontecimentos. Por exemplo, vou acessar o resumo do dia 13 de setembro. Vou clicar em ver mais. Vai abrir direto na tela um PDF simples. Nesse caso, até ficou um pouquinho mais longo, ficou 16 páginas, porque tivemos muitos fundos imobiliários atualizando seus relatórios gerenciais e a cada atualização de relatório eu trago para vocês também a atualização. Em caso de mudança de estratégia de investimento, se aquele fundo, por exemplo, perdeu fundamentos, com certeza eu vou trazer o relatório de venda de ativo e também avisar vocês diretamente lá pelos stories exclusivos do Instagram. Aqui é um ponto crucial que assim que você acessar a área de membros, você me manda uma mensagem no direct do Instagram e eu te adiciono nos melhores amigos, os close friends do Instagram, para a gente ter uma comunicação um pouquinho mais fácil. Nesse caso, qualquer alteração um pouco mais significativa ou até mesmo alguma nova recomendação, algum novo ativo que será incluído, eu aviso vocês diretamente por lá. E claro, qualquer dúvida, a caixinha de perguntas também, tudo eu faço diretamente, uma para o público em geral e uma para os membros, para vocês terem uma exclusividade excepcional para tirar todas as suas dúvidas. Falando um pouquinho então do resumo da semana, até se vocês quiserem, vocês podem fazer o download, mas aqui detalhando, vocês vão ter um pequeno resumo do que aconteceu com o dólar na última semana, minério de ferro, Bitcoin, petróleo, nas ações também como que encerrou o índice do Ibovespa, nos Estados Unidos, o que aconteceu com o S&P 500, a taxa de juros nos Estados Unidos, temos, por exemplo, uma previsão de queda de 0,25 nos Estados Unidos para a próxima semana. Então, aqui de forma resumida, eu trago o que aconteceu na semana anterior e também alguma projeção para a semana seguinte. Fundos imobiliários, como que encerrou o IFIX, e aqui abaixo o resumo do último relatório gerencial daqueles fundos que atualizaram. KNSC hoje está sendo recomendado na planilha de fundos imobiliários. Porém, ele teve uma atualização no seu relatório gerencial e eu trago em forma resumida aqui para vocês o que aconteceu, como que o portfólio do KNSC está nos dias de hoje, o que se atualizou nesse sentido, como que foi o provento dele e, claro, se o fundo teve alguma alteração um pouco mais relevante, também vou trazer aqui para vocês. Mas de forma geral, aqui é uma atualização de mercado. A recomendação do ativo, ela sempre permanece desde que o ativo esteja cotado abaixo do seu preço teto. Isso eu vou mostrar diretamente ali na planilha para vocês. Mas eu aconselho e sugiro, assim que vocês entrarem, vocês darem também uma detalhada para entender, por exemplo, se você hoje possui o KNSC, entender o que aconteceu nesse último mês do fundo imobiliário. E aqui, claro, vai ter todos os outros fundos recomendados que atualizaram seus relatórios. Então, somente nesse resumo semanal, teve aproximadamente 8, 9 fundos imobiliários atualizando seu relatório. Então, pode ver VISC 11, CAFOF 11, todos esses fundos, até dando um pequeno spoiler para vocês, eles estão recomendados e tiveram atualizações. Voltando à tela, temos então toda a parte de resumo. Nas ações, vocês vão ter todos os ativos que estão recomendados, 20 ações recomendadas, vocês vão ter o relatório fundamentando essa tese de investimento. Então, por exemplo, a última ação recomendada foi a Unipar. Até eu comentei com vocês, eu fiz essa troca estratégica, tirando a Taesa, devido a Taesa não ter um potencial
tão alto de valorização quando comparamos as demais elétricas que também fazem parte das recomendações e adicionamos nesse caso a Unipar. Você pode clicar em ver mais, vai ter um detalhamento do relatório de recomendação de Unipar. Por exemplo, um breve histórico da empresa, os principais indicadores, nesse caso o lucro líquido e a margem EBITDA da Unipar, eles vêm caindo, a dívida líquida também teve um pequeno aumento, a análise do que aconteceu no último resultado da Unipar, nesse caso referente ao resultado do segundo TRI de 2025, comparativo do balanço, endividamento da empresa, resultado, isso fazendo um comparativo nos últimos 4 anos, pontos positivos, pontos de atenção, demais indicadores, nesse caso de agosto, que foi a data que foi postado o relatório, distribuição de capital e análise financeira justificando qual o preço teto da empresa. Isso funciona para todo e qualquer ativo, pessoal. Se você quiser, por exemplo, acessar o relatório da Vivo, Vivo Telefônica, da mesma forma que o Unipar, um PDF simples, 5 páginas apenas, bem leve, você pode acessar pelo celular, pode fazer o download, vem aqui, analisa, vê se faz sentido para você. Eu estou sugerindo esses ativos, estou recomendando esses ativos porque eles apresentam potencial de valorização no preço atual, mas às vezes esse ativo não faz sentido dentro da sua estratégia de investimento e você só vai perceber isso acessando o relatório. Então eu sempre sugiro, não se baseie somente na planilha. A planilha ela é muito simples e objetiva. Tem o ativo recomendado, o preço atual, o preço justo e se a recomendação é de comprar ou aguardar a depender da cotação. Mas você tem que entender a tese por trás daquela recomendação. Então, da mesma forma, um breve histórico da Vivo, os principais indicadores, a empresa vem crescendo o lucro, a margem vem sendo bem estável, a dívida líquida vem caindo, o resultado do primeiro trimestre de 2025, o que ocorreu com a Vivo Telefônica, comparativo dos últimos anos, pontos positivos, pontos de atenção e análise justificando o preço teto. Nesse caso, até dando também um spoiler para vocês, o meu preço teto de Vivo Telefônica é de 28,10. Então, quando eu recomendei a Vivo Telefônica, ela estava apresentando uma oportunidade. Hoje já não estaria mais tão barata, visto que o preço teto dela está bem abaixo da cotação de mercado. A partir do momento que a empresa ultrapassa o seu preço teto, automaticamente a planilha atualiza para a recomendação a aguardar. Nesse caso, a sugestão seria você deixar um pouquinho de lado, não é recomendação de venda e sim somente de aguardar. Você parar de aportar naquela empresa devido ao preço dela estar um pouquinho sobrevalorizado e aportar naquelas empresas que estariam apresentando um maior desconto. Da mesma forma, pessoal, um relatório aí de 4 páginas apenas, PDF super leve, histórico do MXRF, resultado, como que está a carteira do fundo, pontos positivos, pontos de atenção, um breve comparativo quando olhamos aí o IFIX e o CDI também para entender se no longo prazo faz sentido e assim por diante. Então faça as contas, pessoal. Hoje, dentro da área recomendada, você tem ativos americanos, ETFs, fundos imobiliários e ações. Somando tudo, tem mais de 50 recomendações vigentes e mais de 50 relatórios como esses. Relatórios simples, curtos e objetivos, que basta que você leia e entenda se aquele ativo, por exemplo, se o MXRF faz parte da sua estratégia de investimento, fez parte da estratégia, vai lá e olha o preço teto. O preço teto está acima da cotação atual, está apresentando margem de segurança, então você compra o ativo. Basicamente é isso. E claro, continuar acompanhando, seja através dos resumos semanais e também direto ali nos melhores amigos do Instagram, para caso tenha alguma alteração relevante, você também ficar por dentro dessas atualizações. Aqui então temos toda a parte de ETFs e também a carteira de estoques, pessoal. A carteira de estoques, no momento que eu gravo esse vídeo, ela ainda está em formação. Então já temos 3 ativos recomendados. A partir dessa semana vou divulgar o 4º ativo recomendado. Vale destacar quem já entrou na área de membros tem acesso a toda e qualquer atualização futura. Então, lá na primeira turma, quem acessou a área de membros tinha acesso à carteira de ações e fundos imobiliários. De lá para cá, eu já fiz a inclusão da carteira de ETFs e agora a carteira de estoques. Isso sem nenhum custo adicional para quem já assinou anteriormente. Então, toda e qualquer atualização futura que eu venha a trazer para a área de membros, você terá acesso de forma gratuita. Nesse caso, os estoques, estamos elencando os principais ativos para a carteira de ativos americanos. Já temos 3 recomendações e nas próximas semanas irei divulgar o restante da carteira para você que almeja investir diretamente nos Estados Unidos. Falando agora então da nossa planilha de preço teto, você pode clicar aqui. De forma resumida, os relatórios vocês entenderam que cada ativo tem o seu
a sua tese de investimento, que eu sugiro que você leia também antes de investir, mas de forma simples e objetiva, a nossa planilha de preço teto vai trazer essas recomendações para vocês. Basta você vir aqui em acessar planilha, que você terá acesso às 4 carteiras recomendadas. Aqui, em respeito, claro, a quem já é assinante da área de membros, eu borrei todas as recomendações, deixei somente o exemplo de Vivo, Telefônica Brasil, no caso que eu mostrei também no relatório de recomendação, só para vocês terem um entendimento de como que funciona. Então, nesse caso, temos a posição. Telefônica Brasil encontra-se na penúltima posição, efetivamente porque ela está bem acima do preço teto. O setor de telecomunicação, o preço de início, essa carteira de ações foi a primeira da área de membros, então até ali na lateral tem a data de início que foi lá em abril, com o preço de R$ 25,97. O preço hoje da ação, no dia que eu gravo esse vídeo, R$ 33,53 e o preço teto que é de R$ 22,10 conforme o relatório. Nesse caso, teríamos a sugestão de aguardar, visto que a cotação atual está bem acima quando comparamos ao preço teto. E na lateral, vocês também têm um breve acompanhamento da carteira quando comparado ao Ibovespa. Então, lá no início da carteira, o Ibovespa estava em 131 mil pontos, hoje está em 142, acumulando uma alta de 8,5 aproximadamente, enquanto a carteira tem um crescimento de rentabilidade mais proventos de 11,21. Então, um desempenho bem significativo, aí quase 40% a mais quando comparamos ao principal índice, que nesse caso seria o Ibovespa. Da mesma forma, pessoal, bem na parte de baixo você tem a opção de fundos imobiliários. Nesse caso, bem semelhante também, deixei visível no caso o MXRF, que seria a nossa quarta posição, segmento de papel, foi adicionada na carteira ao preço de 9,05, preço atual 9,78 e preço teto 9,40. Novamente, com uma sugestão de aguardar novas oportunidades. Está na posição 4, porque caso esse preço atual venha a ficar abaixo do preço teto, ele está entre uma das principais sugestões de compra, mas no momento apresenta um preço um pouquinho mais elevado. No dia que eu gravo esse vídeo, também temos um desempenho um pouco acima quando comparado ao principal benchmark, que é o IFIX. Carteira de ETFs, pessoal, da mesma forma, com a única diferenciação que aqui eu não elenquei preço teto. Efetivamente, porque os 6 ETFs eles são indexados a índices, como é o próprio caso do Ibovespa. Então, a primeira posição é para aquele investidor que ainda não tem uma carteira de ações formada. E com certeza o BOVA11, que é um ETF indexado ao Ibovespa, traz uma boa perspectiva para quem busca essa exposição inicial em renda variável brasileira nesse caso. Foi adicionado à carteira no dia 1º de agosto, com o preço de entrada de R$ 129 e hoje o preço está em R$ 139, mostrando aí um retorno total desde a data de inclusão na carteira de ETF de 7,18%. Claro que aqui o BOVA11 teve por consequência um bom desempenho nesse curto prazo, mas não elenquei preço teto devido à estratégia ser mais focada no longo prazo. Então aqui teremos o BOVA11, teremos ETFs americanos, ETFs de criptoativos também para quem me pede, que com certeza isso fará com que sua carteira tenha uma diversificação adicional negociando diretamente na B3, sem a necessidade de investir diretamente em corretoras internacionais. E claro, se você já é um investidor intermediário para avançado, tem uma carteira formada de ações, tem alguns fundos imobiliários, tem também algum ETF, tem renda fixa e mesmo assim busca uma exposição internacional, diversificando em termos de país, com certeza a carteira de estoques trará esse benefício que você busca, que é recomendações efetivamente de ativos americanos. Nesse caso, se faz necessário uma corretora internacional. E você vai lá, converte os seus reais em dólares e investe diretamente em ativos americanos. Então já é uma estratégia um pouquinho mais avançada, mas para você que já sente necessidade de investir em outros países, também fará um bom proveito na carteira de estoques. E não posso deixar de lado o bônus exclusivo que você ganha ao acessar a área de membros, que é a minha planilha de precificação de ativos. Se você me acompanha há mais tempo, sabe que eu tenho uma planilha totalmente automatizada para precificar toda e qualquer ação ou fundo imobiliário. Com certeza, dentro da área de membros, você terá a possibilidade de formar a sua carteira diretamente do zero. Mas se você tem aquele ativo que você almeja investir e que ele não está sendo recomendado, você pode também utilizar a minha planilha de precificação para entender se faz sentido você aportar naquele determinado momento, se o ativo está caro ou se está barato. Para quem me acompanha sabe que essa planilha ela é comercializada de forma individual,
e se você acessar a área de membros, você terá ela gratuita como forma de bônus. Creio, pessoal, que ficou bem claro de como que funcionam as recomendações dentro da área de membros. Com certeza você tem uma gama de ativos extremamente relevantes e que fazem sentido, e vocês viram numericamente provado que a maioria deles superam o índice do Ibovespa, são ativos sólidos. Mensalmente eu faço essa análise e acompanhamento da carteira. Não é todo mês que eu vou mudar os ativos, muito pelo contrário, o meu foco é manter uma carteira no longo prazo, sem ter esse rebalanceamento constante como as corretoras fazem, que é todo mês mudar 5, 6 ativos. Não, a minha estratégia é só alterar caso realmente for necessário. Então, por exemplo, algum ativo que eu vejo que não tem um potencial tão bom de retorno e outro, quem sabe, que tem um potencial forte no curto prazo, eu faço essa mudança estratégica visando ter um melhor desempenho. E com certeza isso eu aviso através dos relatórios, atualização na planilha e o melhor de tudo, diretamente no seu Instagram, nos melhores amigos da página. Por lá você pode responder aos meus stories, tirar dúvidas diretamente comigo, é eu mesmo que respondo todas as dúvidas que você tiver. E claro, se mesmo assim você busca um terceiro ativo que quem sabe não esteja na área de membros, com o auxílio da planilha de precificação você consegue precificar. Seja um fundo imobiliário através da metodologia de Gordon e até mesmo a fórmula usando a estratégia de Bazin, ou nas ações usando o lucro projetivo, usando a metodologia de Benjamin Graham ou a metodologia de Bazin, para saber se aquele ativo está caro ou barato. Se você utilizar com racionalidade todas essas ferramentas, analisar todas as recomendações, ler os relatórios de análise, eu tenho certeza absoluta que o seu portfólio de investimentos nunca mais será o mesmo. Aqui você trabalha de forma racional, deixando a emoção de lado. E claro, sempre pescando as melhores oportunidades do mercado.